Você vai ver no capítulo de hoje da novela Chamas da Vida, Brito contou a Guilherme que Rosicler estava traindo. Antônio tomou o remédio de Manu. Vilma leva Tomás ao hospital para confortar Carolina. Tomás vê Pedro e finge beijar Carolina. Pedro ficou chocado. Mas antes de tudo isso, se você quer que o YouTube te envie todos os resumos da novela Chamas da Vida, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se for novo aqui no canal, se inscreva e se gostar do vídeo, deixe seu like. Agora vamos ao resumo completo de terça-feira, 29 de março da novela da Record, Chamas da Vida. Hoje é o capítulo 22 da novela. Léo foi ao ferro velho e disse que Pedro acusou Walter de incendiar a fábrica. Manu disse que Pedro deve se desculpar com Antônio. Então, Antônio ficou muito sentido. Vilma abriu a champanhe e brindou com Tomás. Arlete vai à pensão para falar com Botoquinha. Walter e Carolina brigam. Ele disse que Carolina não deveria ficar do lado de quem lhe está acusando. Tomás entrou no refeitório e todos ficaram em silêncio. Antônio chegou em casa e disse que estava esperando Pedro se desculpar com ele. Pedro se desculpou e Antônio lhe disse que agora era ele quem proibia Pedro de trazer Carolina para casa. E ainda, Pedro fala que Antônio não pode proibir ninguém e avisa que Carolina não tem culpa dos atos do pai. Antônio insiste em culpar Walter e avisa que não vai dar moleza em Carolina em sua casa. Tomás chamou a atenção dos trabalhadores da fábrica e disse que as acusações contra Walter eram ridículas. Verônica, Suelen, Raíssa, Ricardo e Rosicler disseram que apoiariam o presidente. Brito vai à fábrica e vê uma cigarreira na mesa de Ricardo. Ele sente cheiro de cigarro e suspeita que Ricardo seja o amante de Rosicler. Verônica e Ricardo estranham o comportamento de Brito. Eurico repreendeu Pedro por acusar Walter sem provas. Pedro se desculpou, mas Eurico disse que traiu sua confiança. Brito contou a Guilherme que Rosicler o estava traindo. Ele pediu ao filho para ajudá-lo a descobrir a verdade. Brito disse que precisava reconquistar Rosicler e disse que queria ser um cara urbano. Ivonete incentiva Botoquinha a romper a amizade com Arlete. Botoquinha avisou que não faria isso e mandou Ivonete se cuidar. Tomás disse a Diego que Antônio seria corrigido por seu relacionamento com Beatriz. Antônio disse que estava com dor de cabeça e tomou o remédio de Manu. E ainda, ele disse que estava indo para o ferro velho para pressionar Marreta para que o carro ficasse pronto para a corrida. Arlete e Carolina conversam com o médico, que avisa que Walter está fora de perigo. Enquanto isso, Vilma vai ao hospital para se fazer de vítima porque organiza um jantar de noivado. Júnior zomba de Pedro por ter sido repreendido por Eurico e o culpa pela morte de Wallace. Pedro quer brigar com Júnior e Cazé tentou parar a luta. Eurico chega e Pedro pede desculpas novamente. Eurico avisa a dupla e Pedro fala que não sabe o que aconteceu com ele. Vilma leva Tomás ao hospital para confortar Carolina. Léo agradece a Beatriz pelo poder que lhe deu. Ele tenta beijá-la, mas Beatriz se afasta, arruinando o clima. Guga teme que Vilma não o deixe ir à festa com Vivi. Então, Dionísio fala que quer ajudar o neto e Guga já fala que vai na festa, mesmo se precisar ir às escondidas. Diego e os dois homens fortes observavam Antônio de longe. Os dois pararam na frente de Antônio, bloqueando seu caminho. Antônio tentou sair, mas os homens não o deixaram bater nele. Diego observava do outro lado da rua. Tomás foi ao dormitório para pegar o uniforme de Wallace. Ele disse que precisava falar com Ivonete, mas ela disse para ele ir embora. Vilma visita Miguel.
Ele disse que era melhor Vilma ir embora, mas ela pegou uma garrafa de vinho e um livro na bolsa. Miguel avisa que não precisa de nada e manda Vilma ir embora, mas ela começa a seduzi-lo. Miguel sucumbiu ao ataque de Vilma e se rendeu. Ela pediu que Miguel a beijasse e ele não resistiu. Quando Pedro chega em casa, Vivi conta que Antônio foi espancado. Manu cuida de Antônio e Pedro bate na porta. Ela se escondeu e Antônio abriu a porta para o irmão. Pedro colocou a mão na testa de Antônio e descobriu que ele estava com febre. Antônio disse que não queria ir ao hospital, mas Pedro o levou mesmo assim. Tomás vai ao hospital para confortar Carolina. Carolina dormia no colo dele. Guilherme e Michele se apaixonam e ele a leva para seu quarto. Pedro acompanhou Antônio ao hospital. Tomás vê Pedro e finge beijar Carolina. Pedro ficou chocado. Carolina deu um tapa em Tomás. Carolina disse a Antônio que Tomás a beijou enquanto ele dormia. Pedro mandou Antônio calar a boca. Pedro e Tomás discutem. Guilherme e Michele fazem sexo sem camisinha. Brito verifica o telefone de Rosicler para ver se ele tem uma amante. Miguel e Vilma bebem na cama. Tomás tira Pedro do hospital porque se Walter o encontrar, ele pode piorar e passar muito mal. Pedro diz que estava cuidando de Antônio no hospital. Arlete disse a Gildete que ia ao hospital ver Walter. Raíssa chama a atenção de Cazé. Júnior fala a Raíssa que Cazé não se importa com ela. O doutor mandou Walter para casa. E por fim, no capítulo da novela, jornalistas entram no hospital. Arlete ficou muito assustada. Os repórteres começaram a perguntar para Walter sobre o incêndio na fábrica, mas Walter afirma que não fez isso. Tomás vê Pedro e Antônio na saída do hospital e fala para os repórteres que Antônio é o culpado do incêndio. Mas Antônio fala para a imprensa que Walter é mesmo o culpado. André está fazendo fotografias de plantas e animais da reserva de Tinguá. Chegamos ao fim desse capítulo de Chamas da Vida. E aí me conte o que está achando dessa nova novela. Na sua opinião, quem colocou fogo na fábrica? Me conta aqui embaixo, nos comentários. Quero muito saber, combinado? Mas a história ainda não acabou. Tem mais acontecimentos sobre a sua novela favorita. É só clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês lá. Me conte também de qual estado você assiste a novela Chamas da Vida, tá ok? Obrigado por assistir e até o próximo resumo.